Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, na santa paz. E com vocês? Espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar da parábola do Sermão do Monte, né? A famosa parábola do Sermão da Montanha. Ela está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Essa parábola também é uma das mais faladas, né? Mais contadas, mais passadas adiante. E vamos ver o que ela nos traz, certo? Essa parábola também se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 29, tá? Então vamos começar. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem é pobre de espírito é aquela pessoa que precisa renovar aquela fé, renovar aquela sensação mesmo de que tem alguém que cuida da gente, tem alguém que está ali, né, nos guiando. Então, essa pobreza de espírito, ela se resolve, vamos dizer assim, quando a gente aumenta a nossa fé, né? Todos os dias a gente tem que ter essa aquisição de riqueza de espírito. Essa renovação, ela tem que ser feita na palavra do Senhor, certo? É uma renovação que você tem que fazer diariamente. Todos os dias a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que procurar ter o Espírito Santo renovado, né, dentro de nós. E assim o nosso espírito vai ficar renovado. Daí nós não teremos mais essa pobreza de espírito. Seremos bem-aventurados, né? E o reino dos céus será dessas pessoas, das pessoas que têm riqueza de espírito, porque seremos bem-aventurados. Seguindo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente fica sempre escutando por aí as pessoas dizerem que homem não chora, né? Que só mulher que é fraca, que é frágil, que chora, criança que chora. Não, chorar faz bem. E isso vale para qualquer pessoa, certo? Chorar é uma forma de você colocar toda uma pressão que está dentro de você para fora. Toda uma insatisfação que talvez você tenha tido com algum acontecimento, com alguma pessoa, com alguma palavra que você ouviu. Então, chorar faz bem. Chorar é uma forma de liberar a pressão que você tem dentro de si, certo? Por isso que ele diz, os que choram serão consolados. E por que ele fala que chorar faz bem? Ela diz que, por que eu estou dizendo, né? Desculpa, por que chorar faz bem? Porque ao aliviar essa pressão, você começa a ver clareza nos pensamentos. Que realmente até às vezes o que aconteceu nem é tão sério assim, ou que você consegue ver já uma solução para aquele problema que você viveu, ou aquela fala que você escutou, ou alguma pressão que você sentiu num trabalho, né, de uma pessoa querida. Então, chorar faz bem, libera toda aquela pressão e faz com que você veja uma solução, certo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse consolo é dado por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, porque nós conseguimos aliviar o corpo daquela pressão e conseguimos, através deles, sermos consolados e vermos uma solução para qualquer problema que surja, certo? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Esses humildes aqui, quem são? São aquelas pessoas pobres? Não, né? Esses humildes aqui são aquelas pessoas que são simples, aquelas pessoas que não têm o rei na barriga,
né? Aquelas pessoas que conseguem ser ensináveis, aquelas pessoas que aceitam ser educadas para com os outros. Os humildes aqui, não necessariamente ser uma pessoa pobre, né? Paupérrima, financeiramente falando. Mas ser humilde é ser simples. Então, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E a terra, ela é riquíssima. Ela tem tudo para nos, vamos dizer assim, satisfazer. Deus criou tudo que está aqui na terra para nós governarmos, para nós usufruirmos, para nós desfrutarmos. Então, tudo que há na terra será dos humildes, aquelas pessoas que estão simplesmente vivendo a sua vida sem querer ser maior ou melhor do que o próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça aqui é a justiça da lei? Não. Essa justiça aqui é aquela que diz exatamente a justiça de ser reconhecido, que você estava certo, que você tinha razão. Essa justiça que Deus prega, que nós devemos fazer o que é certo, que nós devemos agir de forma correta, andar dentro dos princípios e evitar o pecado, né? Por que evitar o pecado? Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós somos tendenciosos ao pecado. Então, nós devemos evitar o pecado a todo custo, certo? Por isso que diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, certo? Aqui fala uma coisa bem séria da justiça, que diz, a fome e sede de justiça, ela alcançará a justiça. Então, ela não ficará sem resposta. Essa pessoa que tem fome e sede de justiça, ela vai alcançar a justiça, a resposta para aquelas humilhações, para aquelas mentiras, para aquelas injúrias que foram criadas, né? E a pessoa será colocada no reino dos céus, vai ser recebido e vai alcançar a justiça, certo? Próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é misericórdia? Ser misericordioso é ser bondoso, né? É você fazer o que é certo para o outro. Ser bondoso, ser generoso, você saber doar, né? Mas para que a pessoa possa se sentir bem. Misericórdia, ele está dizendo, né? Alcançarão misericórdia, mas só alcançará misericórdia aquele que pratica a misericórdia. E está naquele sistema do princípio de o que você planta, você colhe. Se você plantou misericórdia, você colherá a misericórdia. Mas se você plantou ao contrário à misericórdia, você vai também colher o contrário da misericórdia, certo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Limpos de coração são as pessoas que sabem perdoar, as pessoas que não pecam, né? Que evitam pecar, aquelas pessoas que não cobram do outro aquilo que não fazem, né? Esses limpos de coração, ele exige que você lave o seu coração todos os dias. O seu coração é o seu guia, certo? Eu já falei aqui para vocês que o coração é o primeiro órgão criado, né? Do ser humano que está no útero da mãe, o coração é o primeiro a ser feito, né? A crescer. Naquele ser humano que está se formando, ele vai crescer, mas o primeiro órgão é o coração. Então, traga o seu coração limpo, porque isso vai te trazer leveza. Leveza nas atitudes, leveza nos pensamentos, leveza até no calar, certo? Então, mantenha o seu coração limpo,
Os limpos de coração verão a Deus. É muito bonita essa parte, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quer dizer que aqueles que não estão ainda com o coração limpo não vão ver a Deus? Não, eles não conseguem entender que Deus é o nosso Pai, que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Não acreditam que Jesus Cristo nos salvou, que deu a sua vida por nós, certo? Não acreditam que Ele voltará. Não acreditam que nós devemos responder a Deus de forma correta. Acreditar naquilo que Ele falou como sendo certo, como sendo verdadeiro. Os 10 mandamentos, segui-los, né? Então, isso é uma prática diária. Trazer o meu coração limpo para tudo que há ao redor é você não querer sujar o seu coração para poder você ver a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora? Pacificadora vem de paz, né? De tranquilidade. Uma pessoa pacificadora é aquela que é contrária à guerra, contrária às brigas, contrária a querer estar toda hora naquele embate, né, com o outro, com alguém que você não gosta e que não deveria, né, porque a gente tem que amar o outro como a si mesmo. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus não quer briga, Deus não quer insatisfação, Deus não quer lamúrias, Deus não quer pecado, Deus não quer que nós façamos nada de errado. Ele simplesmente quer que nós sejamos felizes, que nós apliquemos os princípios ditados, né, para que nós possamos viver bem. É isso que Ele quer. E se nós somos pacificadores, né, se nós somos pessoas que só queremos tranquilidade, nós queremos viver e aproveitar tudo aquilo que Deus nos deixou, então nós seremos chamados filhos dele. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguir alguém por causa da justiça é muito feio, né? O reino dos céus, ele só será dado para as pessoas que acreditam fielmente na justiça, na prática do bem, na prática de você cuidar do próximo, de você respeitar os 10 mandamentos, de você amar a Deus sobre todas as coisas, de você honrar pai e mãe, de você não matar, né? Então, tudo isso resume-se a quê? A você praticar a justiça, você ser justo. O que é você ser justo? Você aplica aquilo que o outro tem direito. E automaticamente você se dá o direito, né, de receber aquilo que você entregou. Se você foi injustiçado, aquela pessoa que praticou a injustiça, ela não será chamada filha de Deus, né? Ela não, como diz aqui, não vai herdar o reino dos céus. Então, nós devemos ser justos, praticar a justiça. E aquelas pessoas que sofreram perseguição por causa dessa justiça, elas vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, eu estou aqui falando para vocês da palavra de Deus. Nós estamos aqui falando, sempre nesse momento nós estamos falando das parábolas que estão aqui no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos. Eles falam dessas parábolas que foram escritas, há muitos e muitos anos, há 2000 anos. Então, se alguém chegar para mim, me insultar, me perseguir, for injurioso comigo,
disser que eu estou mentindo, que isso ou aquilo, então eu estou sofrendo a perseguição, né? E todos aqueles que fizerem esse tipo de atitude, seja contra mim ou qualquer outro que esteja falando sobre isso, eles vão ser contrários àquilo que Deus colocou para nós seguirmos. Então não herdarão o reino dos céus. Não serão bem-vindos no reino dos céus, certo? Não serão bem-aventurados. E o último versículo que fala: exultai e alegrai-vos sobremaneira. Ou seja, muito, né? Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, aqui é o complemento do versículo 11, que são: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, nós não devemos ter medo de falar da palavra de Deus. Nós não devemos nos calar quando nós estamos falando da palavra de Deus, porque a nossa recompensa, ela virá. E claro, nós estamos aqui não atrás dessa recompensa. Nós estamos falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a sua vinda, sobre o reino dos céus, sobre a bondade, a justiça, né? Sobre o amor, sobre não perseguir, não ser injurioso, né? Sobre praticar a justiça. É porque esse é o certo. Essa é a atitude correta. É nisso que nós devemos focar. Nós devemos falar da palavra de Deus porque é importante essa união. A palavra de Deus, ela nos traz esse alento, esse calor, essa bondade que fica em nós. Nós sabemos que existe. Jesus está aí para nós. Deus colocou o mundo para nós. O Espírito Santo mora em nós. Então, por que nós devemos nos calar sobre isso? Nós devemos falar, nós devemos dizer sempre: Deus nos ama, nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus. Nós devemos praticar a sua palavra todos os dias, nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Sejamos sal, sejamos luz. Por que sal e luz? O sal, ele serve, não é só para salgar, não. Sal é para dar sabor, é para dar força. Então, sejamos sal, demos sabor, vamos dar sabor à vida, vamos dar sabor à palavra de Deus. Porque ela, quando ela está dentro de nós e ela sai para os outros, e quando eles escutam, o coração deles vai aquecendo. E quando a gente é sal e luz, é mais importante ainda, é mais poderoso, é um canhão. Porque além de nós darmos sabor à vida da pessoa, nós mostramos a luz que é. A luz que é você viver debaixo do favor de Deus, debaixo da bondade de Deus, debaixo dos mandamentos de Deus, é algo que ilumina todo o seu caminho, é algo que mostra para onde você deve ir e jamais voltar para o que era antes. Nós devemos sempre crescer, né? Evoluir. Nós devemos buscar a Deus a todo momento, todos os dias. E essa repetição, essa misericórdia que passamos para o outro, esse transbordo que a gente sempre busca demonstrar da palavra de Deus, é algo que nós não devemos ficar calados. Nós devemos ser sal, nós devemos ser luz. Mas e se eu cair em pecado? Se eu cair em pecado, se redima. E o que é redimir? Se redimir é você pedir perdão, é você dizer: eu não vou mais fazer, e realmente não fazer, né? Eleve o seu senso de justiça e para os olhos de Deus você será grande.
Para os olhos de Deus, nós já somos filhos, nós já somos elevados. Mas quando Deus vê que o seu filho está dando frutos, a alegria dele é imensa. E aí, quando ele nos vê fazendo isso, ele nos dá mais armamento para que nós possamos alcançar outros filhos e eles possam reavivar o Espírito Santo em seu coração. É disso que se trata, certo? E quando a gente muda primeiro, né, o restante lhe será acrescentado. Então, quando eu mudo algo que estava errado, algo que estava incompleto ou estava em pecado, eu renovo. Eu mudo, eu renovo, eu cresço, né? E aí, o que vinha antes faltando vai ser acrescentado por Deus. E esse sermão da montanha, ele demonstra o quão generoso Deus é. Ele sempre vai dar armamento para os filhos que fazem aquilo que é correto. Então eu desejo nessa noite, certo? Hoje são 29 de março, quarta-feira. Desejo a vocês hoje uma excelente noite, certo? Que vocês possam passar adiante esses ensinamentos. Que vocês, numa conversa com amigos, numa conversa com parentes, vocês passem adiante esses ensinamentos que são muito importantes, porque eles edificam a você, edificam sua família, edificam sua casa, edificam seus parentes, edificam seus amigos, seu trabalho, certo? Seu dia a dia. Então, um abraço, um beijo, uma boa noite, tudo de bom para vocês.